E aí pessoal, bom dia. Hoje eu ia falar sobre esse livro aqui, sobre fotografia, Susan Sontag. E antes de a gente começar, eu gostaria de perguntar se seria o fotógrafo uma espécie de Midas moderno. Para quem não lembra, o rei Midas, personagem da mitologia grega, ele tinha o poder de transformar tudo que ele tocava em ouro. E seria isso, fotógrafo? Esse pode ser um dos temas desse livro. Um livro que traz 6 ensaios filosóficos, estéticos, sobre o papel da fotografia, sobre o ato de fotografar e ser fotografado. E a autora é Susan Sontag. Gostei muito da escrita dela, primeira vez que eu li alguma coisa dela. Já tinha ouvido muito falar sobre os seus livros, seus diários, entrevistas. Ela escreveu romances também, mas esse livro aqui é muito aclamado. A Susan também era conhecida por ser uma ativista contra as guerras, né? Guerra do Vietnã, contra a Guerra da Coreia. Também foi ativista a favor dos direitos humanos e considerada uma das pessoas mais influentes da sua geração. Esse livro aqui foi uma surpresa super agradável. Realmente eu fiquei muito impactado com a leitura. Eu gostei muito das reflexões que ela traz aqui. De certa forma, esses ensaios eles estão ligados por uma discussão do impacto, né, da máquina fotográfica, da fotografia, no nosso modo de tanto enxergar a arte como também enxergar a própria realidade, né, principalmente no mundo moderno, ocidental, que é muito impactado pelo excesso de imagens, né? E foi uma das coisas mais brilhantes que eu já li a respeito. Além de abordar questões estéticas, conceituais da fotografia, a autora também vai dialogar muito com discussões filosóficas, sociológicas, do papel da imagem na sociedade. Eu acho que foi isso que mais me chamou a atenção. Logo no primeiro ensaio, a gente tem uma crítica muito ferrada ao fotojornalismo, que era um produto do jornalismo investigativo, né, de denúncia de guerras, e a autora vai criticar essa posição, essa atitude passiva do fotógrafo, né? Em que sentido? Muitas das fotos mais conhecidas do século XX são fotos de estados de guerra, né? De situações de guerra. E ela vai colocar a seguinte questão, de que essas fotos, para elas serem, né, produzidas, para elas existirem, tem que existir a consciência de que o fotógrafo ele é alguém que não pode intervir naquela situação. Então o fotógrafo tem todo o direito de registrar a humilhação e o horror do próximo, mas ele não tem direito de intervir para que aquilo não aconteça. Então, de certa forma, vai colocar uma crítica muito profunda no que está sendo, qual que é o objetivo da fotografia jornalística, né? Se é de denúncia, ela tem uma atitude totalmente complacente com um sistema de opressão que está produzindo aquela situação. E essa é só uma das primeiras críticas que ela vai fazer. Eu gostei muito dessa posição que ela toma, né? Porque ela era fotógrafa também, ela esteve nesses locais como ativista, como fotógrafa para denunciar esses casos. Então, uma crítica muito profunda à atuação do fotógrafo nessas situações, né? Como alguém que não intervém na situação de opressão. Isso para ela é algo inadmissível. E me lembrou muito, de certa forma, a posição do Camus, que ele fala do homem revoltado. Né? Para quem já leu O Homem Revoltado, deu Susan Sontag, acho que dá para entender um pouco o que eu estou falando, né? De não aceitar a morte do outro, simplesmente em nome da foto, de uma bela foto, de uma bela manchete. A partir daí, a autora fala muito sobre o papel da imagem, da fotografia no mundo moderno. De certa forma, vai falar que a fotografia vai assumir uma energia, uma posição meio fáustica na nossa sociedade atual, por ser um objeto até meio misterioso, né? De registrar uma experiência do passado no presente. Né? As fotos são meio que uma experiência do passado que foi capturada numa fração de tempo. Isso traz uma energia, algo meio místico para a fotografia. Então, para a autora, fotografar, né, é apropriar-se de algum aspecto da realidade e transformar aquela realidade em um objeto
né, que representam um sentido de presente e passado, e um objeto que vai ser traduzido depois em forma de conhecimento, né? Um conhecimento pode ser lido. Então, diferentemente, por exemplo, de uma pintura, a foto ela não é uma interpretação, né, da realidade. Ela é a própria fração em miniatura da realidade para a autora. Ou, pelo menos, vai assumir esse aspecto, né, na nossa sociedade. E para a autora, né, esse aspecto da fotografia como elemento de conhecimento, numa sociedade como a nossa, uma sociedade que é burocratizada, que é cada vez mais realista, né, a partir dos conceitos de objetividade, cientificidade, né? Então a fotografia, além de ser mística, vai acabar ocupando o espaço da própria experiência, uma vez que ela é a própria técnica em formação, forma de objeto. E isso para a autora é algo muito perigoso para a nossa sociedade, né? Uma vez que a realidade passa então a ser redefinida pela própria imagem, né? Então quando a gente lembra de alguma coisa, quando a gente vai lembrar de um aspecto da história, por exemplo, o atentado de Hiroshima e Nagasaki, as primeiras imagens que nos vêm são das fotos, dos vídeos que foram feitos naquele momento. Isso, de certa forma, vai impactar o nosso conhecimento, a nossa interpretação do que é real, do que é memória. Então, para a autora, o impacto da imagem, da fotografia, é que a gente passa a ver a própria existência através dessas fotos. E isso é até engraçado, que ontem eu estava mexendo no celular, e aí passou um stories, um TikTok, não sei, e que falava assim, uma legenda era: a vida é a melhor experiência, alguma coisa assim, porque a gente só pode assistir uma vez. Então olha só, né? A vida foi comparada a uma película, a um filme. E aí a gente vai lendo o livro, a gente vai se pegando também em vários momentos que a gente adota essa posição mística, fáustica, em torno da fotografia, né? Quando a gente fala assim, nossa, aquilo foi tão real que parecia um filme. Então são essas coisas, né? Como que a fotografia substitui a própria realidade, a própria experiência da coisa. A autora também vai falar um pouco sobre o impacto da fotografia na arte, né? Inicialmente aí, por conta do seu alargamento, né? Do que seria digno, dos temas que são dignos de ser fotografado, né? Esse é um dos primeiros impactos da fotografia. Tudo agora é digno de ser registrado, né? Tudo vai ser registrado e vai continuar sendo registrado enquanto existir câmeras. E esse registro incessante acaba por, na visão da autora, né, segundo ela, igualar, singularizar todas as experiências no mesmo valor, né? Tanto uma foto de uma celebridade, de uma realeza, quanto a foto da pobreza, da miséria rural, elas vão ter o mesmo valor diante da fotografia e do fotógrafo. E esse alargamento, né, desses temas fotografados vai impactar não só a fotografia, mas a nossa própria ética do ver, né? Como assim? A autora fala que após essa incessante massificação das imagens, a gente vai acabar sendo educado a partir das fotos para aquilo que deve ser digno de ser visto ou não ser visto, de certa forma. Ela vai ajudar a ressaltar o que é belo, o que é grotesco, mas não só isso também. A partir daí, não é só os temas da arte que são alargados, mas a própria arte, ela se transforma, a própria concepção de arte. Quando a gente pensa na fotografia como uma arte, ela é muito diferente do que é uma pintura, né? Uma bela arte. Uma pintura é sempre algo singular, é sempre uma coisa única. Enquanto a fotografia ela pode ser replicada incessantemente e sendo ela mesma duplicata da própria realidade. E com o movimento, né, com a expressão do movimento artístico, do surrealismo, a fotografia vai ganhar ainda mais força, porque, de certa forma, a máquina fotográfica ela é um objeto que produz a si mesmo, né? É uma arte que se autoproduz com o mínimo de esforço. É totalmente o oposto do que seria uma pintura. E esse objeto, que é resultado da própria experiência, né, de fotografar, se transforma ele mesmo em um objeto de conhecimento do passado. Então, a fotografia acaba ocupando um espaço muito, muito importante na expressão do surrealismo,
pelo menos enquanto forma, né? Enquanto fotografia impressa no papel, representando um espectro do tempo e da realidade. Bom, essas são algumas das coisas discutidas pela Susan Sontag. Como eu disse, é um livro muito, muito interessante. Ele é bem denso também, né? Não é algo fluido, simples de se ler. Apesar dela escrever, a sua escrita ser muito boa, muito fluida, a absorção do que ela está falando é meio complicado. E entre outros temas que ela vai falar sobre a função social da fotografia, sobre o aspecto predatório e humanista do fotógrafo. E por que eu perguntei se seria o fotógrafo um Midas moderno? Porque para a autora, segundo a autora, a partir que surge o fotógrafo, né, tudo na realidade passa a ser digno de ser fotografado, de virar uma arte. Então tudo que o fotógrafo registra vira arte. Assim como Midas, tudo que ele tocava virava ouro, tudo que é capturado pela lente da câmera é arte também. Isso seria um dos aspectos do fotógrafo no mundo moderno. E a autora terminar o livro falando um pouco sobre seu medo, sobre sua esperança, né, da função da imagem no mundo moderno. E ela fala, já que a imagem então acaba se tornando uma realidade à parte da própria realidade, né, o poder dela está aí. Né? Então o que a gente precisa, na verdade, é de uma educação mais consciente, né, de uma capacidade mais profunda de saber ler e interpretar essa imagem e a realidade como coisas distintas. Só assim eu conseguir romper com essa situação, com esse status quo da imagem como um suporte indispensável na nossa sociedade, né, para entender a nossa sociedade. É importante, mas a gente tem que saber ler e interpretar, né, como coisas distintas. Enfim, fica aqui a indicação desse livro. Gostei muito dele, foi muito interessante. Quero muito continuar lendo a autora, os outros livros dela. Recebi muitas indicações pelo Instagram. E a gente vai conversando. Deixa aqui embaixo o que você já leu da autora, se você já leu esse livro, o que mais chama atenção. Pode indicar para um amigo seu, compartilhar. Deixa seu like e comenta aí o que você achou, ok? Um grande abraço e até mais.